Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou o Alex Lima e hoje estou aqui para poder darmos continuidade à nossa série de vídeos que está falando sobre cada componente ou equipamento que faz parte de um sistema solar, tá? Nós já falamos sobre a bateria, nós já falamos sobre o conversor, né, ou inversor de tensão, falamos sobre a placa. Hoje nós vamos falar de um dispositivo que talvez você não conheça, talvez você nunca tenha ouvido falar. Se você for um eletricista, com certeza você já ouviu falar que é o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. Tá? Hoje nós vamos falar da importância de você ter isso, tá, para o seu sistema gerador de energia solar. Tá, ok? Então vamos lá. DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. O dispositivo de proteção contra surto nada mais é um dispositivo que foi criado, tá, para dar segurança aos equipamentos de uma casa. Tá, ok? Qualquer sobrecarga externa, ou seja, ele protege os teus equipamentos, a tua rede, né, a tua residência, contra sobrecargas externas. Tá? No caso de relâmpagos, no caso de uma sobrecarga no fornecimento aí da operadora aí da sua cidade, da rede externa aí da rede pública, tá? Qualquer sobrecarga, seja ela por relâmpago, dia de tempestade, é muito comum no dia de chuva você ter um equipamento na sua casa, televisão, computador ou roteador, por conta de um relâmpago que caiu, né? Ainda que o relâmpago tenha caído distante, mas ele de repente entrou na rede e da rede você recebeu uma sobrecarga. E a sobrecarga vai fazer queimar aí, geralmente em dia de chuva, desliga o computador, que vai queimar a fonte. Tá? Desliga a televisão. Tá? Mas se você tiver instalado isso na sua rede, um DPS, ele vai ter a função de proteger aí a sua rede. Eu vou explicar como funciona e o porquê que você deve ter ele instalado para o seu sistema de energia solar, tá bom? Vamos entender rapidamente como funciona. Eu fiz aqui o nosso desenho básico aqui nesse quadro improvisado. Vou primeiro explicar ele no funcionamento da rede pública, tá? Eu fiz aqui o desenho de uma rede, o poste, aqui está o seu medidor, aqui está o DPS e aqui está a sua casa, tá? O DPS aquele branco que você tem visto ultimamente aí aos montes, tá? Que esse disjuntor ele tem muito mais segurança, chamado de DR, se eu não me engano, tá? É um disjuntor que tem uma função de desarmar com qualquer fuga. Você colocar a mão e tomar um choque, ele já vai identificar e vai desarmar. Esse DPS é muito, mas muito parecido, a semelhança dele, a anatomia dele, né? Como ele é, muito parecido com o disjuntor. Tá? Então nós vamos entender, você tem aqui a rede pública, tá? Aí é o operador da sua cidade, que vai jogar aqui para o teu relógio. Eu fiz aqui pequenininho o teu relógio, tá? Fiz aqui o teste, fiz o desenho para uma rede monofásica, ou seja, só tem uma fase, 127 e o neutro. Só tem 2 fios, tá? E o aterramento que fica lá no teu relógio mesmo é de suma importância, mesmo que você não tenha um DPS, que você tenha a sua rede aí na sua casa aterrada, tá? Porque o DPS nada mais é que um equipamento que identifica a sobrecarga que chegou e ele joga a carga excessiva direto para o seu aterramento, tá? Uma casa que tenha um bom sistema de aterramento
ela precisa dar rumo na vida dela. E o rumo dela, ela finaliza no terra. Então, o DPS ele vai trabalhar em função com a sua rede. Você tem aqui o fase, que é esse fio que está saindo do relógio. Você tem aqui o neutro, tá? Fase e o neutro, 110 e neutro. Se fosse uma casa bifásica, uma rede bifásica, se fosse aí 220, ia ter um terceiro fio aqui, duas fases, tá? Aí o DPS seria para bifase. No caso aqui é um DPS para monofase. Ele vai estar interligado na fase e uma outra perna no neutro. E ele mesmo já vai ter que ter um outro fio direcionando para o aterramento. O que ele faz? Ele é um dispositivo que já foi projetado para uma faixa, ele identificar uma faixa normal de variação da rede, porque a rede ela tem a variação, tá? Ela pode chegar a 90 volts, ela pode chegar a 100, ela pode chegar a 110, ou ela pode estabilizar em 127, que é o padrão brasileiro. Mas ela pode subir para 130, ela tem aí umas variações muito loucas. Então o DPS ele vai trabalhar dentro dessa faixa de variação. Se ele identificar que chegou uma carga muito além daquela variação, ele automaticamente vai pegar e vai desviar para o terra. Ele não vai deixar escapar isso. Tá? Essa é a função do DPS. Caiu um relâmpago aí, está chovendo muito, caiu um relâmpago na tua rede, vai vir uma carga altíssima, ele vai identificar que aquela tensão ou aquela carga está chegando é muito acima do aceitável, ele vai segurar e não vai deixar passar para a sua casa e vai direcionar diretamente para o aterramento. Então você ter um equipamento desse aqui instalado na sua rede, ainda que você não tenha um sistema solar, é muito importante você ter isso, porque você vai evitar de queimar a televisão, vai evitar de queimar o computador, vai evitar de queimar aí o rádio ou qualquer outro aparelho. No caso, você tem aí o seu sistema solar funcionando, com seus equipamentos aí, com o seu inversor de tensão, eles também estarão protegidos. E caso na sua rede aí de sistema solar pegue também aí um relâmpago, aconteça uma sobrecarga, ele também vai continuar tendo a mesma função, tá? Se você tiver um sistema off-grid, um sistema fora, você vai ter que, se você tem um sistema off-grid que alimenta toda a sua casa, você tem que ter ele automaticamente já na tua rede instalado, que vai proteger toda a sua rede. Se você tem um sistema on-grid, você vai instalar ele em conjunto com a rede. É lógico, on-grid é porque está na rede. Então, se você fizer essa instalação, ele vai proteger o que vem da rede e o que vem do teu sistema solar. Então, você vai ter uma segurança garantida. Então, é de suma importância. Não é um aparelho, não é um equipamento caro. Isso é um equipamento barato. Não vai encarecer o teu projeto aí, você que quer botar a energia solar na sua casa. Não é um equipamento caríssimo. Tá? É um equipamento com valor baixo, é um equipamento que vai garantir segurança para a sua casa, para a sua rede elétrica. Tá? Então, o funcionamento do DPS é basicamente esse. Se fosse aqui bifase, ele também tem que ser bifase. Você quando for comprar um DPS, você tem que comprar de acordo com a sua fase. Minha casa é bifase, então você tem que pedir um DPS bifase. No meu comércio, na minha indústria, nós usamos trifase, então você tem que comprar um DPS trifase. Ele vai vir com, se fosse bifase, ele iria vir com mais uma entrada. Tá? O monofásico, ele vem com 3 entradinhas, tá? Com 3 encaixes, uma para o neutro, uma para o fase e a outra que você tem que lançar diretamente para o aterramento, que pode ser o mesmo aterramento que você já usa aí na sua casa. Você que não usa um aterramento, eu acho que você está correndo um grande risco de você queimar tudo aí na sua casa em dias de chuva. É perigoso para o seu chuveiro elétrico, porque o chuveiro elétrico ele trabalha com muita tensão em cima da água, e se houver uma sobrecarga, ele vai jogar para você isso. A pessoa que está tomando banho vai correr risco de receber uma carga elétrica e morrer eletrocutado. Então você tem que ter um sistema de aterramento, ainda que você não tenha um DPS. Se você tiver aí um dinheiro e investir no DPS, você vai garantir uma tranquilidade ainda maior, porque ele já foi desenvolvido para segurar aí a carga, mantendo a saúde da tua rede elétrica. Tá?
tá bom? Então hoje a nossa dica foi exatamente sobre o DPS, que é um dispositivo indispensável para o seu projeto. Inclusive, se você não tem aí um sistema solar na sua casa, é fundamental que você tenha para a proteção da sua família, da sua rede elétrica, tá? Então, hoje nós falamos sobre o DPS, dispositivo de proteção de surto, que também é conhecido pelos engenheiros, os técnicos, os eletricistas como supressor de surto. Tá? Supressor de surto, mas você vai ouvir comumente apenas a palavra DPS. Tá? Essa é mais uma dica. Acredito que você que está correndo atrás de informação, talvez você não conhecia isso. Pode pesquisar aí, joga no Google, aí vai atrás das informações, vai atrás de preço. Como eu falei, você encontra isso daí por faixa de 90, 70. Se você comprar em São Paulo pela internet, você vai encontrar em preços ainda menores. Tá? Busca aí informações, não esqueça de colocar esse sistema aqui junto com aí as suas instalações, tá bom? Fica aí pra gente mais uma dica. Se eu errei, você está livre para poder colocar mais informações, tá? Se eu aqui faltei alguma informação, inclua, por favor. Gostou do vídeo, achou interessante, dá um curtir aí, dá um like, dá um joinha e aí divulga esse vídeo pra gente. Até o próximo vídeo, querido. Um abraço.